E aí, vamos agora conferir a solução da task proposta para essa trilha? Saiba que ela também vai ficar disponível em formato de texto, lá no inventário. Vamos lá? As abelhas devem ser colocadas nos casulos da colmeia representada ao lado. Abaixo de cada abelha é mostrada uma regra. Cada abelha deve ser colocada no casulo destacado da colmeia. Qual das seguintes alternativas mostra as abelhas nos casulos da colmeia de acordo com a regra? Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Quando lemos essa task, podemos encontrar 3 dos seus principais elementos. São eles: a colmeia, as abelhas e a regra. Vamos falar um pouquinho mais de cada um desses elementos? Primeiro, sobre a colmeia. A colmeia é representada da seguinte forma. Nela, a gente pode encontrar uma composição de figuras geométricas. A gente conhece essas figuras geométricas. Elas são hexágonos. Cada hexágono representa um casulo. A gente tem hexágonos na borda, que tem cada um 3 outros hexágonos como vizinhos, e a gente tem o hexágono central, que tem 6 hexágonos como vizinhos. Sobre as abelhas, elas são representadas dessa forma. A gente tem 7 abelhas, elas todas diferentes uma das outras. Algumas delas têm o corpo circular, outras têm o corpo oval. Tem também aquelas com corpo pontiagudo. E elas também têm quantidades diferentes de listras. Existem abelhas com 1 listra, abelhas com 2 e abelhas com 3 listras. Elas também são representadas dentro de uma figura geométrica. Essa figura geométrica é o hexágono. Isso sugere que, para cada hexágono onde é colocada uma abelha, há um hexágono na colmeia, ou seja, cada abelha deve ser colocada em um casulo da colmeia. Sobre a regra. A regra é representada da seguinte forma. Na regra, a gente encontra uma composição de hexágonos, alguns deles brancos e alguns deles cinza. Para cada abelha a gente tem um hexágono cinza, e eles são dispostos vizinhos uns aos outros, da mesma maneira como os hexágonos são dispostos na colmeia. Isso sugere que a regra traz para cada abelha parte da colmeia. Vamos ver com mais detalhes como isso daí funciona? Para a primeira abelha, por exemplo, a gente viu que os hexágonos são dispostos na regra vizinhos uns aos outros. Eles foram colocados quase que na horizontal. Como isso pode representar parte da colmeia? Bom, da seguinte forma. Para essa primeira abelha, esses 3 hexágonos dispostos vizinhos uns aos outros podem ser vistos dentro da colmeia como os hexágonos em vermelho ou como os hexágonos em azul. Há 2 maneiras de se visualizar para a abelha 1 os hexágonos da colmeia, de acordo com o que foi representado na regra. Para a segunda abelha, os hexágonos foram colocados na diagonal, como mostrado na tela. E como a gente pode enxergar esses hexágonos que foram dados na regra para a segunda abelha na colmeia? Bom, da seguinte forma, como foi mostrado em verde. Perceba que não há outra possibilidade de enxergar na colmeia os hexágonos que foram dados para essa abelha na regra, ou seja, há uma maneira só de posicioná-la na colmeia. Vamos agora chamar cada uma dessas abelhas por números. Abelha 1, abelha 2, abelha 3, abelha 4, abelha 5, abelha 6 e abelha 7. Na tela a gente também tem a regra para cada uma dessas abelhas. A gente acabou de ver que para a primeira abelha a gente tem 2 possibilidades de visualizar os casulos que foram trazidos na regra na colmeia. A gente viu que podem ser esses casulos ou podem ser estes casulos. E aquele casulo destacado em cinza pode ser, considerando esses 3 primeiros, este aqui, e agora, considerando os 3 de baixo, este aqui. Ou seja, o casulo destacado em cinza na regra, que significa o casulo da colmeia que a abelha deve ocupar, pode ser mais de um para a primeira. São 2 os possíveis casulos para a primeira abelha. Para a segunda abelha, a gente viu que os casulos trazidos na regra são esses 3 aqui na diagonal da colmeia. Consequentemente, o casulo destacado em cinza é este aqui. Não há outra possibilidade de casulos para a segunda abelha, ou seja, há um possível casulo que ela pode ocupar na colmeia. A gente pode pensar da mesma forma para a abelha 3. Esses 3 casulos trazidos na regra, na vertical, são esses 3 casulos da colmeia. Consequentemente, o casulo destacado em cinza é este casulo aqui. Só existe uma possibilidade de casulo para a abelha 3 na colmeia. Se a gente pensar da mesma forma para as demais abelhas, a gente vai chegar ao seguinte resultado.
Com isso, a gente consegue descobrir que existem abelhas que podem ocupar somente um casulo da colmeia, como é o caso das abelhas 2, 3 e 4. Há abelhas que podem ocupar mais de um casulo da colmeia, ou seja, 2 casulos, como é o caso das abelhas 1 e 5, e também abelhas que podem ocupar 3 casulos da colmeia, como é o caso das abelhas 6 e 7. Sabendo disso, vamos tentar agora preencher essa colmeia com cada uma das abelhas? A gente tem aqui a colmeia novamente representada, e a gente tem abelhas que podem ocupar diferentes quantidades de casulo da colmeia. Sabendo que existem aquelas que podem ocupar somente um, como é o caso das abelhas 2, 3 e 4, é interessante que a gente comece com elas. Para a abelha 1, por exemplo, a gente sabe que este aqui é um possível casulo, na direita e mais embaixo. Portanto, este casulo aqui é o mesmo representado na colmeia. É este o único casulo que a abelha pode ocupar, que a abelha 2 pode ocupar. Então, ela vai ser colocada aí. Colocada aqui a abelha 2. Vamos para a abelha 3, outra que pode ocupar somente um casulo da colmeia. Este aqui no meio e mais embaixo. Olhando para a colmeia grande, a gente descobre que é este o casulo que a abelha 3 pode ocupar. Então é aí que a gente vai colocá-la. Abelha 4, a última abelha que pode ocupar somente um casulo da colmeia. Aqui, a gente sabe que o possível casulo para ela está na direita e mais em cima. Quando olhamos para a colmeia, descobrimos que é deste casulo que se trata. Então é aí que a gente vai colocar a abelha 4. Portanto, a colmeia, num primeiro momento, fica preenchida da seguinte forma. Todas as abelhas que podiam ocupar somente um casulo da colmeia já foram nela colocadas. Vamos agora olhar para as abelhas que podem ocupar 2 casulos da colmeia. A abelha 1 podia ocupar inicialmente estes 2 casulos, que na colmeia são estes 2. Acontece que este casulo no meio e mais embaixo acabou de ser ocupado pela abelha 3, então a abelha 1 não pode mais ocupá-lo. Resta para ela o casulo central da colmeia, que é este possível casulo. Então é aí que a gente vai colocar a abelha de número 1. Outra abelha que inicialmente podia ocupar 2 casulos da colmeia é a abelha 5, que podia ocupar o casulo no meio e mais embaixo, e o casulo à esquerda e mais embaixo. Novamente, o casulo do meio e mais embaixo já foi ocupado pela abelha 3, então a abelha 5 não pode ser colocada aí, mas ela ainda pode ser colocada no casulo mais na esquerda e um pouquinho mais embaixo, então é aí que a gente vai colocá-la. Logo, num segundo momento, a colmeia fica preenchida da seguinte forma. Vamos dar uma olhada agora nas abelhas que podiam inicialmente ocupar 3 casulos da colmeia, as abelhas 6 e 7. A abelha 6 inicialmente podia ocupar o casulo central da colmeia. Acontece que esse casulo já foi ocupado. Ele acabou de ser ocupado pela abelha 1. Ela podia inicialmente ocupar o casulo na esquerda e um pouquinho mais embaixo da colmeia. Acontece que esse casulo acabou de ser ocupado pela abelha de número 5. Resta então para ela o casulo na esquerda e mais em cima, que ainda está disponível na colmeia. Então é lá que a gente vai colocá-lo. Finalmente, para a abelha 7, não resta mais o casulo central. Vimos que ele foi ocupado pela abelha de número 1. O casulo na esquerda e mais em cima acabou de ser ocupado pela abelha de número 6. Resta então para a abelha 7 o casulo no meio e mais em cima. É aí que a gente vai colocá-la. Portanto, a colmeia fica completamente preenchida da seguinte forma. E aí, qual alternativa representa a colmeia completamente preenchida de acordo com a regra? É a colmeia da letra D, que se a gente comparar com essa representação maior da colmeia, vamos ver que são as duas iguais. E agora, depois de conferir a solução da tese, você acha que consegue reconhecer em que momentos ela mobiliza habilidades do pensamento computacional?